Chegou uma dúvida para a gente que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, até porque o nosso tema principal, né, independente da pergunta, da questão, é Jesus. Porque semana que vem nós celebramos a Páscoa, que é morte e ressurreição de Cristo. Então eu estava sentindo de trazer um tema que fosse relacionado a Jesus. E eu perguntei aos mestres qual que seria o tema mais assertivo para a gente conversar e rapidamente veio o Pai Nosso. Só que tem uma dúvida de uma seguidora que é iniciada na MT sobre reencarnação. Ela falou que tem muita dificuldade em acreditar na reencarnação, até porque ela veio de uma religião cristã, né? E o cristianismo, a gente sabe que na maneira como eles entendem a Bíblia, os evangelhos, a ressurreição, a reencarnação ainda é um tema muito difícil de ser aceito pela maioria das pessoas que vêm da religião cristã ortodoxa ou protestante. Quem vem da doutrina espírita, que também é uma religião cristã, se não talvez a mais, na minha opinião, a doutrina espírita é muito mais cristã do que a igreja evangélica e do que a igreja católica. Não só na minha opinião, eu acho, mas os fatos, né? Se a gente for ver o evangelho, for ver a história de Jesus, o que Jesus pediu para a gente fazer, o compromisso dele com o bem, com o reino de Deus, comparando com o que nós temos visto aí, acredito muito que se encaixa muito mais na doutrina espírita do que na religião evangélica. O movimento Jesus se encaixa muito mais no movimento espírita do que nas religiões cristãs ortodoxas e protestantes. Esta é a minha opinião, com base nos fatos que eu tenho observado. Mas a reencarnação, para quem não vem da doutrina espírita, é um tabu. É um negócio complicado. Olha, da minha parte, gente, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta da reencarnação. Que é uma verdade. Que é uma realidade. Só que essa certeza, ela é minha. Com base nas minhas experiências, com base naquilo que eu aprendi, naquilo que eu trouxe comigo, eu vou falar um pouco disso. Então, se vocês perguntarem, Vinícius, você acredita em reencarnação? Eu falo, não, eu não acredito, eu tenho certeza. Assim como se vocês perguntarem, Vinícius, você acredita em Deus? Não, eu tenho certeza que Deus existe. Você acredita nos Elohim? Não, eu tenho certeza que os Elohim existem. Você acredita na mediunidade? Não, ainda mais eu vou acreditar. Não, eu tenho certeza, eu convivo com ela desde que eu nasci. Eu tenho certeza, mas às vezes as pessoas não. Então, o que eu vou sugerir? Vamos começar um ponto de raciocínio para você poder também chegar a essa constatação. O universo observável, segundo a ciência, mas os Elohim já me disseram que esse cálculo não é exato, e nem a ciência classifica isso como exato, é tudo uma estimativa, né? Um cálculo, é uma margem, que o universo tenha aproximadamente 13 bilhões e meio de anos de existência. Assim, a ciência chegou à conclusão de que aproximadamente isso, tá? É uma teoria, né? Porque a ciência não tem certeza de nada e o trabalho da ciência é esse mesmo. É estudar, é questionar, é chegar a conclusões, é rever conclusões. A ciência existe para isso. Certeza absoluta, isso vai muito da experiência individual de cada ser. Mas no que diz respeito ao universo, a ciência só pode alegar, né? Constatar com base em... A gente não tem esses dados. Mas os Elohim já me disseram que o universo tem mais tempo do que o homem calculou. Ok, 3 bilhões de anos-luz, aproximadamente até umas décadas, eles calculavam que existiam em torno de 200 bilhões de galáxias no universo observável. Hoje o cálculo já é diferente. Hoje a ciência já admite a existência de trilhões de galáxias. Trilhões de galáxias só no universo observável. Vamos supor aí, tá, gente? Que no universo exista em torno de
30 trilhões de galáxias. E você, nesse corpo físico, existe o quê? 50, 40, 30, 20 anos. Vamos pensar. Se nós somos eternos, porque na espiritualidade, aliás, na igreja cristã a gente já reconhece a eternidade. Porque a partir do momento em que você vai para o inferno, ficar lá para sempre, então você é eterno. Ou no céu para sempre, então também você é eterno. Onde eu estava 13 bilhões e meio de anos atrás? Se eu sou eterno, se eu tenho uma vida eterna, eu comecei aqui? Primeiro questionamento que a gente pode fazer: que sentido teria 30 trilhões de galáxias dentro dessa ilustração do Teacher se eu existir unicamente aqui neste mundo, unicamente numa só vida? Não fica uma coisa meio estranha? Tipo, uma vida de menos de 100 anos, num universo que tem 3 bilhões e meio de anos, com trilhões de galáxias, para quê? Para que esse tempo todo? Para a Terra, para a humanidade? Porque segundo o conceito de vida do cristianismo, só existe a Terra. Aí é uma outra problemática, né? Em trilhões de galáxias só existe a Terra, com a humanidade. E esses 13 bilhões e meio de anos simplesmente foram desperdiçados, né? Ficaram assim. Faz sentido? Pois é. Passa para frente. Eu vou sugerir para vocês daqui a pouco um documentário que vai falar sobre memória extracerebral. É um fenômeno mais comum do que vocês possam imaginar. Eu vivenciei isso, mas o documentário que eu trouxe tem um estudo de caso feito por um profissional, um dos casos mais famosos disso, mas vou falar um pouco da minha experiência. Eu não cresci num lar cristão, tipo assim, praticante, né? Minha mãe nunca me levou à igreja, minha mãe nunca me forçou a acreditar em nada, minha mãe nunca me treinou, me ensinou para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu simplesmente nasci com a inclinação de fazer o que eu faço. Nos meus primeiros anos de vida, quando eu tive a primeira experiência de ver uma imagem de Jesus, está funcionando bem? A primeira vez que eu vi uma imagem de Jesus, eu tive a sensação de já tê-lo conhecido. E um dia, eu tinha 5 anos de idade, eu perguntei para minha mãe, por que eu sinto que eu já conheço esse homem? Eu falava, mãe, eu conheço ele. Não tive uma base católica, não tive uma base protestante, ninguém me ensinou quem era Jesus, tanto que eu achava que era Papai do Céu. Eu falava Papai do Céu. Tá, mas de onde veio isso? Aos 14 anos, eu acessei uma memória extracerebral na qual eu vi o corpo de Jesus morto numa pedra, ferido, e caiu uma chuva. Estava uma tarde trevosa, um cenário esquisito, um dia angustiante. Eu senti uma profunda angústia vendo aquela cena. Ok, de onde que eu tirei isso? Como que uma criança de 5 anos bate o olho numa imagem de Jesus e fala que já conhece ele? Isso é um tipo de memória extracerebral. A gente pega uma criança que nasce cega, paralítica, tetraplégica, com uma doença incurável, com não sei o quê. Por quê? Sendo que Deus é justo, Deus é infinito amor, o que aquela criança fez para nascer assim?
Aí a igreja vai falar, é por causa do pecado de Adão, né? Adão pecou, por Adão ter pecado, todos nós somos destituídos da graça. Então nós herdamos o pecado e com o pecado vem a doença, vem a maldade, etc. Mas Jesus não morreu para redimir a humanidade dos pecados, então por que continua nascendo, sendo que Jesus já pagou o preço de sangue para anular o pecado e salvar todas as pessoas do mundo? E ainda que Jesus não tivesse feito isso, que mal aquela criança é justo? É justo, tipo, o Caio peca, o Caio erra, transgride, trai a confiança de Deus, e eu pago por isso? É justo eu pagar por um erro que foi ele que cometeu? Se Deus é justo, se Deus é amor, se Deus é bondade, então por que uma criança nasce doente? Está travando, senhor? Por que existem tantos esses problemas, essas doenças que pegam crianças, e às vezes a criança tem uma vida de 2, 3 anos, 5 anos, ou passa a vida inteira sofrendo, mas eu não sou melhor que ela. Por que uns passam, outros não passam? Por que uns nascem de um jeito, outros de outro jeito? Por que as coisas são de um jeito para um? Se Deus é justo, se Ele é amor, por que cada pessoa vive uma situação diferente? Significa, a gente chega a uma conclusão mais sensata possível de que aquilo que você está vivendo nesta vida é apenas uma consequência. Consequência de alguma coisa que veio antes. Eu estou lançando isso aqui para a gente questionar, tá? Aí vem, eles falam que não existe reencarnação, que a Bíblia fala que não. Um dos versículos mais comentados pelas pessoas é esse aqui, ó. Inclusive a própria doutrina espírita argumenta a existência de reencarnação através do versículo lá de João 3,5, onde Jesus conversa com Nicodemos e fala a famosa frase: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os evangélicos, os católicos, o cristianismo ortodoxo entende essa frase como se Jesus se referisse ao batismo. Quem não nascer da água e do Espírito, então o batismo existe para isso, para você se tornar uma nova pessoa, você nasce de novo, metaforicamente, tá? Da água e do Espírito, se torna uma nova criatura para então poder entrar no reino dos céus. Esta é uma interpretação. Em momento nenhum Jesus afirma que ao dizer isso, ele se refere ao batismo. É uma interpretação. Da mesma forma, a doutrina espírita interpreta esse versículo como sendo a água da placenta e o espírito voltando através daquela água para renascer. Porém, como Nicodemos não tinha abstração suficiente para ter uma conversa com Jesus a esse nível, tanto que ele próprio falou que se Nicodemos não entendia nem as coisas da terra, como ele ia entender as coisas do céu. Segundo a interpretação da doutrina espírita, Jesus estava se referindo à reencarnação ao falar esta frase. Assim como para os cristãos ortodoxos, evangélicos, católicos e para os cristãos espíritas, é uma interpretação. Aqui, neste contexto, Jesus não defendeu diretamente a ideia da reencarnação e nem defendeu diretamente a ideia do batismo ao falar da água e do Espírito. São interpretações. Agora tem outros versículos que fazem a gente questionar um pouco. Lá em Mateus 17, no versículo 10 ao 3, após a transfiguração, que é um evento de manifestação mediúnica incrível, no qual Moisés e Elias aparecem para Jesus, conversam com Jesus e depois somem. Dentro do contexto, seguindo a visão que eles tiveram, eles interrogam Jesus dizendo o seguinte: por que dizem os escribas, os fariseus, os doutores da lei,
que é necessário que Elias venha primeiro, porque existe uma profecia, se não me engano, em Zacarias, relacionada ao profeta Elias, de que ele teria que voltar anunciando a vinda de Jesus. Certo? Então eles estavam falando dessa profecia. E questionaram a Jesus por que Elias tinha que vir primeiro, mas até então Elias não estava ali. Então onde é que está Elias? Né? Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, mas não o reconheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e da mesma forma farão com o Filho do Homem. Versículo seguinte: então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. Jesus disse: Elias veio, de novo, mas não o reconheceram, porque ele estava em outra forma. E os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Aqui, os evangélicos, católicos, os que estudam a teologia clássica, vão dizer que Jesus não se referiu à reencarnação, mas que Jesus estava falando que João Batista veio no espírito de Elias, ou seja, na mesma missão que Elias. Mas se você ler direito, Jesus falou: Elias já veio, mas não o conheceram. O que é que você entende aqui? Eles não reconheceram Elias. Ele estava aqui, ele voltou, mas não o reconheceram. O que é que vocês acham? Não está claro aqui? Elias voltou, mas não o reconheceram porque estava em outra forma. Alguma dúvida quanto a isso? Versículo seguinte: os cristãos recusam-se a acreditar na reencarnação, apoiando-se no seguinte versículo: da mesma forma como o homem está destinado a viver uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz que o homem morre uma só vez. Se o homem morre uma só vez, então como que reencarnação existe? Certo. Mas Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, morreu 2 vezes. Morreu antes de Jesus ressuscitar e morreu depois. Passou os anos, morreu. Ou seja, se Lázaro morreu 2 vezes, então esse versículo não é verdade. A própria história de Lázaro quebra a ideia de que o homem morre uma só vez, porque Lázaro morreu 2. Metafisicamente, como que a gente entende esse versículo? Ao homem é permitido morrer uma só vez. É verdade. O Vinícius vai morrer uma vez só. O Caio vai morrer uma vez só. A Márcia, a Valentina vai morrer uma vez só. Minha mãe que entrou aqui vai morrer uma vez só. Quando eu voltar, e se eu voltar, não serei eu, Vinícius, mais. Vinícius morreu uma vez só. O fulano de tal, lá na frente, se eu voltar aqui, vai morrer uma vez só. Quem eu fui na vida passada morreu uma vez só. Então esse versículo está certo, né? Apesar de que a própria vida de Lázaro quebra essa ideia de que é permitido ao homem morrer uma vez só. Outro fenômeno que ocorre na Bíblia, a ressurreição de Jesus. É dito que todos vão ressuscitar no último dia. A Bíblia fala desta forma porque é metafórico, tá? Agora, que último dia é esse? Não fala. Pode ser o último dia do mundo, no juízo final, ou pode ser o meu último dia. Mas não falou qual que é o último dia que eu vou ressuscitar. No último dia os mortos vão ressuscitar. Jesus ressuscitou. Então, pera.
Se é dito que Jesus só vai ressuscitar, todos só vão ressuscitar no último dia da existência da Terra, por que Jesus ressuscitou antes? Outra coisa para a gente questionar. Jesus ressuscitou no corpo físico? Como os cristãos alegam que a ressurreição se dará no corpo físico? Vamos lá ver se ele ressuscitou no corpo físico. No caminho para Emaús, Jesus aparece para seus discípulos. Eles não reconhecem Jesus. Ou seja, Jesus estava numa forma diferente. Se Jesus estava numa forma diferente, ele estava no corpo físico? O corpo físico muda de forma? Você já viu alguém mudar de forma? Tá. Jesus, quando vai conversar com os discípulos, ele entra dentro da casa dos discípulos, com a porta fechada, e saúda todos eles. Como ele entrou, se a porta está fechada? E a Bíblia conta que naquele dia Jesus apareceu várias vezes para eles durante 40 dias. Aparecia, sumia, aparecia, sumia. O que a gente entende disso aí com base na doutrina espírita? Que é uma manifestação de efeito físico. Jesus, no seu corpo espiritual, plasmava sua forma para que as pessoas o vissem. Mas a sua forma estava alterada porque alguns não reconheceram. Aparecia, desaparecia. Aparecia, desaparecia. Se ele ressuscitou em corpo físico, então como é que ele entra numa casa sem passar pela porta? Como que ele não é reconhecido? Como que ele desaparece como um fantasma, né? Mas não é dito que ele ressuscitou? Se ele ressuscitou e continuou no corpo espiritual, então o termo ressurreição não se refere a renascer em corpo, mas renascer no espírito. Então não está falando de uma ressurreição lá na frente. Está falando da continuação da vida. O corpo morre, mas o espírito é eterno. E eu vou indicar para vocês o documentário que chama Memória Extracerebral, está no YouTube, tá? Para você assistir um caso muito interessante, documentado, que foi para a mídia na época, mas depois foi censurado, porque este é um caso no meio de muitos outros que acontecem o tempo todo, em que uma pessoa teve acesso à memória extracerebral e contou detalhes da última vida dela, sem ela saber, sem ela conhecer, sem ela ter nenhuma informação ainda quando criança. Esse menino sabia de tudo o que tinha vivenciado na vida passada. Aí vem a pergunta, como que esse menino sabe disso? Como se explica isso? E a religião vai falar o quê? É o diabo. Isso não me parece um argumento muito inteligente. Eu acho que eles são capazes de ter uma explicação, mas eu espero que sejam capazes de terem uma explicação mais inteligente do que isso. Mais lúcida e mais convincente do que isso. Porque em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, falar que é o diabo é um comportamento totalmente medieval e primitivo. Porque na Idade Média, quando se falava de qualquer coisa que representava um avanço tecnológico e espiritual, era diabo. Então, para mim, isso é um pensamento de Idade Média. Se a gente não é capaz de ter um argumento um pouco mais inteligente, então é melhor a gente ficar calado, né? Vocês estudem agora com esse documentário, tá, gente? E aí a gente vai chegar às conclusões, né? Cada um vai chegar às suas próprias conclusões a respeito desse assunto. Eu já cheguei às minhas. Por que não reconheceram Jesus? O perispírito não guarda a imagem física? Sim, só que a gente está falando de um mestre ascensionado, tá? A gente está falando de um ser de que, ao desencarnar, assumiu um corpo de quinta dimensão. Então é uma forma um pouco mais luminosa, mais diferente e sutil do que o perispírito, tá? Por isso que não reconheceram, porque ele já tinha um brilho diferente, já tinha uma aura diferente, uma
A matéria era muito mais sutil, daí a confusão ao reconhecerem Jesus. Mas a mediunidade de efeito físico permite esse tipo de fenômeno, tanto que Jesus foi um mestre de efeito físico a vida inteira. Pergunta? O documentário se chama Memória Extracerebral. Está disponível no YouTube, tá? São apenas 30 minutos, bem interessante. Existe um outro documentário no Netflix também, tá? Que é muito bom, sobre experiência quase morte e fala de reencarnação também. Tá certo? Espero ter respondido a pergunta. Eu não estou aqui para convencer ninguém de acreditar em nada. Meu papel não é esse, não é obrigar ninguém a acreditar em nada. Só que as nossas crenças, gente, elas precisam estar embasadas em alguma coisa. Tipo quando eu falo, não, a Bíblia condena a reencarnação. Peraí, a gente viu aqui que não é bem assim, né? A gente viu aqui que tem coisas que apontam claramente a ideia da reencarnação. Tanto que Jesus é um espírito encarnado. Vamos lá, mais uma. Jesus encarnou. Se Jesus encarnou, é possível que alguém venha de uma outra dimensão e renasça aqui. Certo? Alguém discorda? Jesus não nasceu? Ele não veio de um plano muito superior? Não assumiu uma forma física? Mas é Jesus. Não importa. Se Jesus renasceu, se ele encarnou, então é possível o fenômeno de algum ser de uma outra dimensão nascer nessa. De uma outra esfera, de um outro planeta, de uma outra... nascer nessa. O nascimento de Jesus é a prova, por A mais B, de que é possível encarnar. É possível vir de um outro mundo e nascer aqui. Se é possível vir de um outro mundo e nascer aqui, por que não seria possível renascer? A natureza, a dinâmica da natureza são ciclos. Não existe uma dinâmica linear, estável, constante. A natureza não faz assim, ó. Não existe linha reta. Já pararam para pensar? A única linha reta que existe na natureza é criada pelo ser humano. Nada que a natureza faz é linha reta. Tudo que a natureza faz tem curvas, tem oscilações, tem formas diversas, mas linha reta, você consegue uma árvore retinha, perfeitinha? Não. Uma flor retinha, perfeitinha? Não. Tudo tem suas curvas. A natureza tem ciclos, fluxos. Então você percebe que você vive um desafio hoje. Isso já aconteceu com você, aconteceu comigo também. Daqui a 2, 3 anos, você vai viver uma coisa parecida. O comportamento da onda é assim, ó. Uma onda não é assim. Não é assim. Você vai para cima, vai para baixo. Vai para cima, vai para baixo. Dentro de um fluxo de estabilidade, de harmonia. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Uma hora você está vivendo um momento de triunfo, de vitória, de conquista. Outra hora você está vivendo um momento de desafio. Passou o momento de desafio, você volta para o momento de triunfo. E pode ficar tranquilo, que daqui a pouco você vai entrar numa fase de um ciclo de desafio de novo. Vocês percebem que as histórias, as experiências, as situações, elas se repetem? Não são iguais. Jamais. Mas se repetem de forma semelhante. A mulher tem um ciclo menstrual. Todo mês ela vai passar por aquilo. Todos nós temos picos hormonais. Vamos passar por aquilo. Depois vai estabilizar e vamos passar de novo, vai estabilizar. Então a vida é cíclica, né? Então eu estou aqui vivendo essa história como Vinícius, com base nesse raciocínio, observando a própria dinâmica da natureza. Então tudo leva a crer que eu terei, que eu vivenciarei novos ciclos, novas histórias, novas vidas, porque vamos combinar, quem é que consegue ascensionar numa única vida? Porque o único jeito de você sair da tal da roda de Sansara, como o povo fala,
onde você não tem mais a necessidade de reencarnar de forma expiatória, é ascensionando. Para ascensionar, você tem 7 chaves de consciência para virar, para se fundir com o todo. Quando você está ascenso ou ascensionado, significa que você já transpôs todas as ignorâncias humanas, as limitações humanas, você domina a matéria, você domina a mente humana no sentido de estar aqui gerindo-se. Não quer dizer que você não vai ter raiva, não tem nada a ver. Emoções são comunicações do corpo. Se a gente achar que ascensionar não vai ter emoção, você vai virar robô, isso não é ascensão. Tá? Se neutralizar não é ascensão. A ascensão é sentir, compreender, ressignificar, transcender e seguir em frente. Para chegar nesse ponto, uma vida só, vocês acham que dá? Quantas pessoas vocês conhecem que já partiram e que conseguiram isso? Aí ela vai para o paraíso eterno. Mas a vida não é evolução? Estímulo, evolução. Então a ideia de paraíso eterno contradiz a própria natureza. Então, para você acreditar numa coisa, isso precisa estar embasado na própria vida. Joguei aqui para vocês, tá? E vocês acreditem conforme as evidências que vocês têm. Certo? Perguntas? A Fabi perguntou: você acredita que Jesus foi casado com Maria Madalena e teve filhos e podemos ser sua descendência? Primeira pergunta: se eu acredito que Jesus foi casado com... Eu acredito que Jesus pode ter tido envolvimento amoroso com alguém, sim. Acredito que pode. Não estou afirmando que teve. Por quê? Porque ele era um homem, né? E o fato de ele ter tido relações sexuais não tira a divindade dele. Não tem... A Igreja Católica demoniza o sexo. A gente não, né? Né, gente? A gente sabe que sexo é coisa de Deus. O modo como se vive que é outra história. Então, assim, que ele pode ter tido uma relação amorosa com Maria Madalena? Sim. Isso está documentado em algum lugar? Em apócrifos existem pistas de que Jesus teria sim uma relação diferente com Maria Madalena, pela forma como ele a tratava. Ela era a discípula preferida, discípula amada. Então, no apócrifo, quando Jesus se refere a Maria Madalena, ele fala de a discípula a quem Jesus amava. Ele tinha um profundo amor por Maria Madalena, além do fato de que ela era uma discípula extraordinária, uma mulher à frente do tempo, inteligente, engajada, mais forte naquele momento da vida de Jesus. Ela foi mais forte do que todos os homens que estavam perto dele. Ela foi uma mulher extraordinária. Acredito sim que se ele teve um envolvimento com alguém, pelos apócrifos, pelas histórias que nós temos, aponta sim para Maria Madalena. Aponta. Agora, que nós somos descendência dele, não existe nem nos apócrifos, nem muito menos na própria Bíblia, que nós sejamos descendência de Jesus e Maria Madalena. Isso aí é mais uma teoria, tá? Até porque é uma teoria que não faria muito sentido, né? Se você pensar num casal, através de um casal descendeu todo o mundo moderno, não. Eu acho que isso aí é mais uma teoria. Isso não tem nenhum documento, seja oficial da Bíblia ou apócrifo, que aponte isso. Agora, acredito sim que possa ter tido. Eu posso afirmar isso? Não. Por que eu não posso afirmar isso? Porque ele nunca me falou. Então, se ele nunca me falou, eu não posso vir aqui falar para vocês ele teve. Eu acredito que sim. Porque Maria Madalena era muito especial, era diferente dos outros, era uma mulher inteligentíssima. Jesus deixou com ela ensinamentos que não deixou com os outros 12. Aliás, deixou para Maria Madalena para
Tiago, irmão dele, que foi outra pessoa que não é dos 12 apóstolos, mas que junto com Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, liderou a igreja lá no primeiro século. Então os apócrifos contam que Jesus deixou conhecimentos secretos para Maria Madalena e seu irmão Tiago. Então a relação dele com Maria Madalena era diferente, né? E eu acho que faz sentido. É uma coisa que eu acredito que pode, mas não um casamento ortodoxo. Isso eu posso afirmar que não. Jesus não foi casado como hoje se vê aí, né? Porque para você... gente, eu sei por mim, por exemplo. Não estou me comparando, tá? Eu tenho muito que crescer para chegar perto de Jesus. Mas na minha vida, eu percebo com a missão que eu tenho, com o nível de entrega que eu tenho hoje, eu não sei se eu daria conta de administrar um casamento no mundo moderno, hein? Você imagina na situação de Jesus, você acha que ele tinha condições, no meio da explosão do ministério dele, de lidar com um casamento, de cuidar de uma família e ao mesmo tempo fazer tudo que ele fez? Não. Você vê ali um cara inteiramente comprometido com a sua missão. Se ele tinha um envolvimento amoroso com Maria Madalena, ela estava ali com ele o tempo todo. Então foi enquanto eles estavam no ministério deles. Não havia, na minha opinião, como Jesus administrar uma família, uma casa, um casamento e ao mesmo tempo lidar com aquela fama enorme, com toda aquela situação do primeiro século, tá? Primeiro século não, o século 30 no caso. Primeiro ano da sua missão, segundo, terceiro e depois o meio ano que ele foi crucificado.